Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal onde a gente fala tudo sobre odontologia e tecnologia. Hoje vamos falar sobre um processo que é fundamental para garantir que as nossas impressões 3D saiam perfeitas, que é o nivelamento da mesa de impressão. Se você já teve problemas com as peças que não aderem na mesa ou alguma impressão que falha logo na primeira camada ou o modelo saindo torto ou com problema, você pode estar com esse problema de desnivelamento da nossa mesa de impressão. Hoje em dia algumas impressoras vêm com mesas com nivelamento automático ou com o mecanismo de molas para fazer com que a gente não tenha necessidade de nivelar a mesa de impressão. Mas ainda a grande maioria das impressoras de resina que a gente tem por aí, a gente precisa passar por essa etapa de nivelamento. E eu quero te explicar direitinho como fazer isso. Para fazer isso eu vou utilizar a impressora Saturn 3 Ultra da Elegoo. Mas você pode usar qualquer outra impressora, Anycubic, Frozen, Creality ou qualquer outra que você tenha. Já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para mais conteúdos sobre impressão 3D odontológico e tecnologia. O nivelamento da mesa é o ajuste que garante que a base da impressão esteja perfeita, paralela à tela de LCD da impressora. Se essa mesa não estiver nivelada, a resina ela não cura corretamente na base. Isso pode causar alguma falha na nossa impressão. Essas falhas podem ser modelos que não aderem na mesa, camadas desalinhadas ou impressões tortas, peças com alguma falha ou com alguma distorção estrutural. Ou seja, esse nivelamento correto é um dos fatores mais importantes para que a gente tenha modelos impressos com precisão e sucesso. E para a gente fazer esse nivelamento, o que a gente precisa? A gente precisa da nossa impressora, obviamente. A gente precisa de uma folha de papel que vem junto com a nossa impressora quando a gente compra. Esse nosso aqui já está bem usado, porque a gente nivela a impressora a cada pouco tempo. Então ele já está bem utilizado. Mas se não for esse card de nivelamento que vem junto com a nossa impressora, a gente pode usar uma folha de papel A4 ou até, como eu mostrei em alguns outros vídeos, 4 pedaços de folha de papel A4 para que a gente use nos cantos da mesa. Mas a empresa já manda esse papel de nivelamento, que ele tem já uma espessura um pouco melhor do que uma folha A4, para que a gente faça adequadamente esse nivelamento. Além disso, a gente precisa de uma chave Allen, que também vem junto com a impressora quando a gente compra ela, para que a gente solte os parafusos da mesa de impressão. Então a gente utiliza essa chave para soltar esses parafusos, deixar a mesa solta para a gente poder fazer o nivelamento. Além disso, a gente precisa então de luvas, né? Porque a gente trabalha com impressão 3D, com resina. E além disso, a gente precisa de um pano limpo para deixar totalmente o LCD adequado para que a gente possa nivelar adequadamente a nossa mesa de impressão. Inicialmente, então, a gente vai colocar as luvas, mas nesse caso, claro, a gente não vai mexer com resina, mas sempre é interessante a gente utilizar luvas para poder mexer nessas impressoras. Nesse caso aqui, eu já removi o tanque dessa impressora, que a gente vai fazer o nivelamento sem o tanque. Então aqui ela está já com o LCD à mostra, nossa impressora está adequada e já está ligada para a gente poder trabalhar. Inicialmente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa mesa de impressão, nesse caso a gente vai soltar os parafusos. O que eu fiz? A impressora quando ela vem a mesa de impressão, ela não vem essas arruelas que eu coloquei ao redor desses parafusos. Essas mesas de impressão da Elegoo, especialmente essas da Elegoo, que tem só os parafusos, o que acontece? Quando a gente vai apertando um a um dos parafusos, a mesa dá uma subida, sobe de um lado ou do outro. Então é interessante que a gente tenha essas arruelas para ela ficar um pouquinho mais estável. Então são arruelas comuns que a gente compra para colocar aqui. Primeira etapa, a gente soltar, ó, aqui tá bem preso, a gente tá vendo que ele tá bem preso, soltar os parafusos todos aqui, soltando os 4 parafusos aqui para a gente poder deixar a mesa soltinha. Ela tem que ficar solta, então faltou um pouquinho, ainda está um pouco presa. Muito bem, a gente consegue visualizar aqui que a nossa mesa já está solta para poder trabalhar e a gente vai fixar ela só quando a gente estiver na altura correta do nivelamento. Vamos colocar então a nossa mesa de impressão, aqui tem um parafuso. A gente consegue visualizar então que a nossa mesa está solta, a gente vai encaixar ela aqui na impressora, colocar ela mais para trás possível. E a gente vem com o nosso parafuso para fixar ela. Apertamos bem, não precisa arrochar tanto, mas a gente dá uma apertadinha. A gente consegue visualizar que a mesa está solta. Conferimos então aqui os parafusos, se eles estão soltinhos, para que a mesa fique mais solta possível para ela poder nivelar. Agora a gente vai então para o nosso painel. Na maioria das impressoras essa opção fica no menu principal e normalmente chamada de Z0, né? Ou Level. A gente vai então aqui na tela em ferramentas, a gente vai em manual
e vamos colocar essa opção aqui de baixo, tá escrito aqui como volta a zero. A nossa impressora, o que vai acontecer? Agora ela vai descer, então, até o volta a zero. Depois, então, a gente que está com a mesa bem solta, a gente vai colocar o nosso papel de nivelamento aqui, entre o LCD e a mesa. Vamos aqui para frente para as ferramentas. Então aqui a gente tem uma tela inicial da Elegoo, a gente tem as ferramentas, vai clicar e vai na aba de manual. Cada impressora vai ter o seu fluxo, mas as impressoras da Elegoo é assim que funciona. Mas nas outras é muito parecido o formato. E clicamos em volta a zero. O que vai acontecer? Agora a nossa mesa de impressão vai descer e vai tocar nesse nosso card, deixando ele um pouquinho, as pontas dele para fora, para que a gente possa manipular esse papel. Bom, depois a gente volta então no nosso menu e a gente vai definir o Z como zero, o zero do Z da nossa impressora. O que a gente faz para isso? A gente vai segurar a nossa mesa de impressão aqui para que ela fique bem firme, então nas 4 posições, pode ser com a mão mais aberta, assim, para que ela fique bem firme, e a gente vai apertar os nossos parafusos, um lado e o outro lado, para que a gente possa nivelar ela adequadamente. A gente vai fazendo isso alternadamente, de um lado e do outro lado, para que todos os parafusos vão sendo apertados. A gente vai devagarinho alternando esses apertos para que não levante em nenhum dos lados. Essas nossas arruelas aqui, elas ajudam para que a gente não tenha, quando aperta de um lado, levante do outro. Então, aqui nossos parafusos estão apertados. A próxima etapa é a gente fazer um teste, ver se esse cartão está preso. E aqui a gente consegue visualizar, então, a gente vai testar se esse nosso cartão está adequadamente preso, mais de um lado do que do outro. Bom, a gente consegue ver que a nossa mesa está com o nosso cartão preso, nos 4 lados, bem certinho aqui. Então a gente vai para a opção agora de definir o Z. Vai abrir uma opção, então, confirmar se esse é o Z, e a gente confirma. Quando a gente confirmou, a nossa mesa de impressão está sabendo que essa posição é a posição do zero, onde as impressões vão começar quando a gente iniciar. Qualquer impressão que a gente mandar lá para ela, ela vai imprimir a partir deste ponto aqui. Qual é a próxima etapa? Então a gente vai fazer o quê? Vai no manual e a gente vai subir então a nossa mesa. Coloca lá como 50 milímetros para ele subir mais rápido, né? Vai cada vez, vamos 50 milímetros de novo e subimos. E a partir disso, então, a nossa impressora está nivelada. Tudo que vai acontecer a partir disso vai ser desse ponto que está aqui. Se a gente forçar aqui e ver, vamos tirar um pouquinho essa mesa de impressão. Então a gente consegue visualizar que ela está bem apertada. A gente consegue mostrar aqui, ó, nossa mesa ela está bem fixa. Então tem os parafusos de um lado e do outro que estão bem apertados, né? A gente tem que ver, ó, eles estão bem, eu só estou testando, a gente não pode ficar mexendo depois, né? Mas, ó, estão bem apertados. E a partir disso, então, a gente vai trabalhar então as nossas impressões 3D para que não tenham mais nenhum erro. Depois da gente nivelar a mesa, é sempre bom fazer um teste de aderência. Então a gente imprime um calibrador, uma peça de calibração, para que a gente veja se isso está acontecendo adequadamente, se a gente não tem ainda algum desnivelamento dessa mesa. E se a peça não aderir, a gente repete o processo de nivelamento para garantir que esse papel tenha essa resistência ideal nos 4 pontos e que a gente não tenha nenhum problema mais nas nossas impressões daqui para frente. Além disso, algumas dicas extra para você que são bem interessantes. Sempre cheque o nivelamento após trocar o FEP ou depois de várias impressões. Depois de um tempo de uso, esse nosso FEP ele acaba rasgando, ele acaba riscando ou ficando opaco. A gente pode ter algum problema de impressão por causa desse FEP. Nunca aperte os parafusos com uma força muito excessiva, porque eles podem ficar desalinhados. E é importante a gente manter a tela de LCD e a base sempre limpas, para evitar a sujeira que possa comprometer o nivelamento, ou alguma sujeira que possa apertar o nosso LCD e danificar, ter alguma trinca, algum problema nesse LCD que a gente precise, quem sabe, até trocar ele por isso. E aí, galera, esse processo pode parecer simples, mas faz toda a diferença no resultado final das nossas impressões. Um bom nivelamento significa menos erros, mais aderência e maior precisão nos nossos modelos. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder mais dicas sobre impressão 3D, odontologia digital e tecnologia. Se tiver dúvidas ou quiser compartilhar a sua experiência com impressão 3D, deixe comentário aqui embaixo que eu respondo todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!